A vida que vale a pena ser vivida é aquela vida que você vive no seu tempo. É assim, é possível que um lápis pareça estar novo, mas todo quebrado por dentro. Muitas pessoas estão vivas, mas será que elas estão vivendo o que realmente importa? O amor sem verdade é ilusão. E a verdade sem amor é crueldade. O sofrimento ou a cura, ela mora na palavra que não é dita. Estamos aqui com a abertura do podcast Bora Viver, conversas que realmente importam. Meu nome é Paula Gonçalves, sou psicóloga e sou cofundadora do Instituto Freudiano, junto com... Meu nome é Joana Santos, também sou psicóloga e cofundadora do Instituto Freudiano. E o nosso canal Transformando a Experiência do Cuidado, que nós estamos aqui também no nosso primeiro episódio do podcast Bora Viver, conversas que importam, realmente importam. E antes que a gente possa contar do que a gente veio falar, eu acho que é importante agradecermos. Nós queremos agradecer o nosso apoiador, que é a Criativa. A Criativa que montou esse cenário para a gente. E ela está com a gente desde... é muito tempo, que se eu contar, eu conto a minha idade. Móveis. Eles montaram para nós o cenário, nós temos... Grande parte da nossa casa, dos móveis da nossa casa são deles e eles estão com a gente há muito tempo. Então vai um agradecimento especial à Lidiane e ao Neto, que acreditaram nesse projeto, que acreditaram que é possível levar informação para todos vocês. E a todos os funcionários de lá que nos ajudam a cuidar de vocês e têm o maior respeito por esse espaço. Mas eu estou aqui te olhando, Joana. Eu de preto, todo mundo já conhece, é normal. Agora, você com esse conjunto, me desculpe a audiência, mas que gata, hein? Mas isso é também o apoio da loja e das nossas grandes amigas, né? A Dani e a Nuclécia, do Algodão Modas, que nos veste já há alguns anos, que nós descobrimos não só como pessoas que nos vestem, mas como amigas, como pessoas que também acreditaram no nosso projeto. Muito obrigada, né, a vocês pela confiança e por fazer parte do nosso projeto. E a gente foi lá, né, para nos vestir e deixamos à vontade delas, porque a gente queria esse lado criativo delas. Não sei por que me colocaram de preto, né? Deve ter alguma coisa comum a isso. Mas, meninas, muito obrigado a todos. E, pessoal, na descrição deste episódio tem todos os nossos colaboradores. E a gente também gostaria de agradecer ao Uai, que é a nossa agência de marketing. Vai estar lá embaixo o @ de todos eles. Joana, o que a gente veio falar mesmo? Me conta. Olha, esse projeto ele já é antigo. É um sonho nosso de fazer um podcast que a gente possa ter descontração, que a gente possa ter conversas interessantes, conversas com sabedoria, que a psicologia traga, né, conhecimento, que a psicologia traga sabedoria. Então, o nosso projeto, podcast, Bora Viver, né, conversas que realmente importam. Nessa primeira temporada, nessa primeira série, nós vamos ter uma temporada dita A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. Eu gosto muito de viver, trabalho com mortes, luto, mas na verdade porque eu tenho uma paixão, uma grande paixão pela vida. Então nós vamos aqui falar de coisas da vida, né, do cotidiano, da simplicidade da vida, né, da leveza que a vida pode ser. Então, nessas temporadas, que vão ser 6 episódios, nós vamos falar sobre isso.
a vida que vale a pena ser vivida. Esse é o nome da série desse podcast. E a gente tentou e fez essa escolha primeira porque no nosso canal, a nossa grande linguagem é sobre o luto. E as pessoas acham que quando nós falamos sobre luto, nós estamos falando apenas da morte. E a gente quer trazer para a população, para as pessoas que nos assistem, e a gente também já agradece todos os espectadores que são recorrentes no nosso canal, que fazem com que a gente esteja aqui, que a vida também precisa ser dita. Muitas pessoas estão vivas, mas será que elas estão vivendo o que realmente importa? Será que elas estão aproveitando todo esse dom e essa maravilha que é poder desfrutar de cada momento que nós temos? Você acha que as pessoas vivem? Mas antes de tudo, Joana, você vive a sua vida? Paula, com muita alegria, né? Eu tenho sim uma vida que, claro, ela não é perfeita como a de ninguém é, mas é uma vida que eu tento cada dia que ela possa ser leve, né, que ela possa ter alegria, que ela possa ser uma vida digna. Então, você falando, né, da questão de o canal, como eu trabalho muito com luto, com perdas, diversas perdas, perda por adoecimento, perda por morte. Às vezes as pessoas me associam, né, somente a essas questões. Mas o que eu quero deixar muito claro é que por ter tanto amor à vida, por acreditar que a vida pode ser tão leve, e não é só uma crença de um discurso, sabe, Paula? Não é um discurso de uma leveza, sabe? Não é um discurso de uma vida. Você que me acompanha, você sabe muito bem, né, que sim, eu prezo muito por isso. Eu prezo pela dignidade da vida. Então, claro, eu penso que sim, a minha vida, né, nesses anos vividos, e eu espero que ainda me resta muitos anos pela frente, Em pelo menos uns 30, tá? é que eles possam ser com, não só com longevidade, mas com qualidade. Então, eu tento sim fazer com que minha vida, e tento não como um discurso, não como uma narrativa, mas sim como uma prática real, verdadeira, né, que isso esteja cada dia, né, apropriado. Então, tudo que eu falo, seja no meu consultório, com as pessoas que convivem comigo, nos vídeos, né? Eu tento deixar muito claro essa questão que a vida pode ser vivida com dignidade. E eu tento cada dia, não como uma forma só de rede social, mas como verdadeiramente apropriado, uma vida digna, uma vida com sabedoria, e eu acho que isso que faz toda a diferença na minha vida. E eu acho que é importante a gente falar, por mais que em todos os vídeos nós repetimos isso, a vida ela precisa ser cuidada, né? Nós precisamos ter esse cuidado. Não é à toa que nós acordamos cedo, cuidamos do corpo, nós cuidamos da mente, temos os nossos momentos de cuidar também, do mesmo jeito que a gente cuida dos outros. E isso é importante. É importante que cada um entenda que cada ação diária, mínima, ela tem um valor, ela tem uma consequência para que essa vida seja bem vivida. Não é à toa que nós vivemos a nossa vida dessa forma. São escolhas conscientes, deliberadas, para que a gente possa ser feliz, estar feliz quando possível e ter uma caminhada mais leve, mais simples durante esse percorrer. E eu queria puxar esse ponto para a gente conversar sobre o quanto a simplicidade da vida ela pode favorecer essa qualidade. O nosso título, que é A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. E a vida simples, ela vale a pena. E simples é o cuidado diário, eu acho.
Paulo, eu acredito que a simplicidade, às vezes as pessoas têm uma confusão. Elas misturam simplicidade com descuido. Ah, deixa para lá, isso não vai fazer importância. Então, a simplicidade é aquilo que minimamente nós precisamos fazer, de um jeito que seja apropriado. Então, nós temos um estilo de vida. E esse estilo de vida, ele casa muito bem com o que nós acreditamos, ele casa muito bem com aquilo que nós somos. E nós não estamos dizendo que esse, ou né, pelo menos não é a minha intenção em momento nenhum, dizer que esse estilo de vida seja o melhor. A vida simples, ela é aquela que casa, aquela que ajusta ao estilo de vida de cada um. Então, quando eu falo de uma vida com simplicidade, com dignidade, eu penso que a gente precisa olhar para si, ter uma clareza do que para você é importante. Então, eu acredito que essa simplicidade, ela tem a ver com essa questão que casa, ela se ajusta, ela vem, sabe, bem daquilo que eu acredito da vida, do estilo de vida que eu quero levar, e cada um tem o seu. Você pode ter outro estilo de vida e ter uma vida simples, e ter uma vida que vale a pena ser vivida. Então, eu penso que quando nós saímos desses modelos, padrões, que muitas vezes é colocado pela mídia, ou a própria pessoa fica buscando uma comparação tóxica, ela não deixa a gente ter essa simplicidade, porque ela faz com que eu tenha que ser o modelo do outro. E todas as vezes que a gente coloca um modelo que não se ajusta, ele incomoda, ele dói, ele machuca, né? Então eu falo que ele tem que se ajustar. Então esse é o nosso estilo. E em momento nenhum a gente está dizendo faça da mesma forma. A gente só está dizendo assim, há um método, faça do seu jeito, faça valer a pena do seu jeito. Mas para isso precisa descobrir o seu jeito, né? Até porque, por mais que a Joana fale o nosso estilo de vida, até mesmo no nosso, tem uma diferença. Mas para eu trazer essa diferença, eu queria dizer, nós tratamos muito a doença, o sofrimento humano, mas a gente trata a vida também, e isso precisa ficar muito claro para vocês. E tratar a vida, o que eu quero dizer é que, da mesma forma que nós olhamos para o sofrimento de uma maneira individual, a gente também precisa olhar para a vida de uma maneira individual. Nós temos um estilo de vida, o nosso estilo de família, mas mesmo assim as pessoas precisam entender que é diferente o meu e o seu. Nós não precisamos nos encaixar naquilo que é do outro. O mais bacana de tudo é que a gente cria aquilo que é nosso. Eu venho do mundo do esporte, fui atleta profissional por mais de 15 anos e isso me traz uma capacidade, me traz um modo, uma disciplina diferente de viver. Uma disciplina que, às vezes, e não é só uma disciplina, tem uma idade aqui também, a gente não pode desconsiderar, que é diferente para você. E apesar da gente fazer praticamente quase tudo junto, é diferente, né? Então as pessoas, isso que você reforçou, a gente não precisa ir em busca daquilo que está todo mundo fazendo. Nós precisamos ir em busca daquilo que faz bem para a minha vida. E isso é importante, que as pessoas precisam compreender que do mesmo jeito que a visão do sofrimento é ser tratada de maneira individual, a sua vida, a sua qualidade de vida e as suas escolhas de vidas, elas também precisam ser de maneiras individuais. O que você pensa sobre isso? Paulo, isso me faz recordar uma frase que é atribuída a Lacan, que Ixi, é um psicanalista. Não, não é aqui uma psicanálise, né? É aqui uma questão de trazer a teoria. Mas é uma frase, você falando assim, me lembra uma frase que é atribuída a ele. Ele fala o seguinte: nem o sol, nem a morte pode ser olhadas de frente. E eu
vou parafraseá-lo, né. Hum, Olha que pretensão a minha, né. Mas eu vou parafraseá-lo. Eu digo que nem o sol, nem a morte, e se você não tem essa coragem de olhar para si, nem a sua própria vida no real, nem a sua própria vida, aquela que você está vivendo, pode ser olhada de frente. Então é preciso olhar para dentro, é preciso reconhecer essa particularidade. E o belo da vida, né, a simplicidade e o belo da vida é essa particularidade. É a forma como cada coisa que eu vou vivendo me constitui. Eu sou quando você fala das diferenças, né, eu sou uma pessoa que tive uma formação, na década de 80. Então isso faz uma diferença na forma de trabalhar, isso faz uma diferença no posicionamento da vida. Então olhar para si, olhar para essa história, né, é essencial para que a gente reconheça essa diferença e se aproprie dela, né, e porque é a partir daí que eu consigo relacionar com o outro. Porque se eu não consigo olhar para dentro, se eu não consigo olhar para essa história, se eu não tenho essa coragem, fica difícil para que eu olhe para o externo, né, e eu reconheça as diferenças. Então eu acredito que, a partir daí sim, a gente consegue se diferenciar, e se diferenciar é outro ponto que eu penso que é muito importante, ser esclarecido. hum. É que às vezes as pessoas acreditam que o diferenciar-se, né, é como se você estivesse numa disputa, o que é melhor, o que é pior, né. Ser diferente, não implica num juízo de valor, não implica numa situação de categorizar, de adjetivar, é bom ou é ruim, né. É diferente. E é essa diferença que traz a leveza, é essa diferença que traz a simplicidade. É essa diferença que faz a vida ser bela. Então, acredito que na nossa convivência, é porque a gente respeita as diferenças, né, que a gente consegue estar junto, né, e respeitando uma a outra. E só para ficar claro, esse respeito não te isenta de sofrimento, de dor, mas é escolha. Sim. Novamente, até mesmo para ter uma vida boa, é escolha. E aí aqui a gente falou sobre a importância de respeitar essa individualização, a importância de se respeitar a vida, e aí eu queria trazer um alerta. Nós, infelizmente, observamos isso no consultório, mas a gente também observa isso na sociedade, na rede social. As pessoas elas estão perdendo a oportunidade de viver uma vida que vale a pena ser vivida para viver sobre a superficialidade. As pessoas acreditam que o ter possa ser mais interessante do que o ser. E aí, a hora que a sua história, que nem é narrada por ela mesma, que ela deixa que o outro narre, vá conduzindo ao seu fim, ela percebe que talvez ela errou, que não fosse interessante viver esse ter, essa superficialidade. Isso me preocupa um pouco. Me preocupa as pessoas estarem mais dando importância ao superficial, àquilo que é popular, do que aquilo que faz bem para cada um. E eu queria trazer isso para que a gente pudesse trocar uma ideia sobre isso, sobre o quanto a superficialidade ela tira essa individualidade e ela tira as condições de olhar o mundo com seus próprios olhos. Quando você fala de superficialidade, Paula, a imagem, né, eu gosto muito, quem me conhece sabe que eu gosto muito de trabalhar com metáforas, né, porque eu acredito que quando nós temos uma ideia metafórica, ou quando a gente faz uma comparação, isso fica mais claro o entendimento. Então, quando você traz aqui a superficialidade, a imagem que me vem, né, é de alguém que não vai no mar, ele não se adentra. Ele fica sempre à margem, né, o raso, a superficialidade, ele está
ali à margem. Estar à margem é você não adentrar, né? Se no caso estou falando do mar, é você não adentrar, é você ficar na superfície. Então, trazendo essa metáfora, né? E a gente colocando-a para que a gente entenda algumas situações da vida, eu penso que é realmente isso. Exige, quando eu falo de coragem, exige uma dose de coragem para que você se adentre à sua própria vida. Adentrar a própria vida é se questionar. Conheça-te a ti mesmo. Então, adentrar a própria vida é um ato de coragem, é um ato de risco. Há um risco, assim como a metáfora de entrar no mar. Então, eu não entro de uma vez, eu me preparo, eu vou aos poucos, mas é preciso adentrar, é preciso ter essa intimidade consigo próprio. Quando você fala do superficial, e eu estou falando, né, da profundidade, é, isso gera intimidade. Então, quando você traz aqui, é uma observação que eu vejo na sociedade, é uma observação das pessoas, algumas pessoas que eu acompanho, essa superficialidade, em muitos momentos, ela traduz um medo da vida, né? Por isso, quando você começou dizendo de sobreviver, né? Eu acredito que a superficialidade, ela revela-se num pouco de estar sobrevivendo e não vivendo. A profundidade, que é a intimidade com a sua vida, a intimidade com as situações que a vida nos oferece. Ter intimidade consigo próprio, ter intimidade com as pessoas, né? É arriscado, porque a gente pode se magoar, a gente pode machucar, o outro pode nos machucar. A gente pode conhecer um lado nosso que a gente não imagina. Sim, sim, porque essa é a grande questão do raso, da superficialidade. A gente tende a acreditar que há um lado somente bom, ou em mim ou no outro, ou há um lado somente ruim em mim ou no outro. Então, essa intimidade é a oportunidade que a gente tem de se conhecer inteiro, de conhecer o outro inteiro. Na convivência, no dia a dia, isso muitas vezes é doído, né? Muitas vezes é doído quando você fala, olha, não quer dizer que há uma perfeição. Há em algumas situações, há um certo sofrimento. Mas a partir do momento que a gente se permite conhecer e conversar e resolver, a gente entende, olha, ninguém é perfeito, mas não é por isso que a gente não possa e que não precise buscar sempre ser melhor. Intimidade é isso. É sempre a condição e a oportunidade que eu tenho de ser melhor a cada dia. E a convivência com o outro, eu penso que é um grande presente. É na convivência que eu conheço você e que eu me conheço. Então, ter pessoas, né, que conseguem ser generosas nessa oportunidade de conhecimento. Por que eu estou falando de generosidade, né? É uma outra virtude importante para os relacionamentos. É que a generosidade faz com que o outro me diga, olha, de um jeito amoroso, olha, você aqui teve uma falha. O que nós podemos fazer para ficar melhor? Isso gera intimidade. É arriscado, né? A intimidade. Eu acho que você está querendo contar para as pessoas que a relação é um espelho, né? É você se ver no outro, o outro se ver em você, para que de alguma forma você se conheça. E eu também acho importante a gente trazer aqui que o ato e a questão de se conhecer, ela leva uma vida inteira. E as pessoas querem resolver ou se conhecer em um mês.
se conhecer, conhecer a si mesmo, que foi o que a Joana falou agora em grande parte, não é tão fácil e rápido. Leva tempo, leva escolhas, leva mudanças, e a gente vai nos conhecendo gradativamente. É um processo quase que aquele do Michelangelo esculpindo as suas obras, e a gente precisa ter isso em mente. As pessoas vão ouvindo que a gente está numa modernidade líquida e acha que tudo é líquido. Muitas coisas se tornam, mas o se conhecer não. Não é possível ser assim rápido. E as pessoas precisam entender que também tem um preço. Porque é tirar a máscara, é esculpir a sua escolha e de novo, tudo vai tendo uma consequência. E, Paulo, isso me faz lembrar uma outra questão que eu vejo que é muito importante, que é a questão, quando eu estou falando de intimidade, né? Quando você está falando que leva tempo. Eu gosto muito de deixar claro que há, sim, uma questão temporal, cronológica. O tempo ele tem algumas dimensões, e há a dimensão do cronos, né? Do tempo cronológico. Então, sim, a intimidade, ela exige uma dose de tempo em termos cronológicos, mas muito mais do que isso. Ela exige também um certo cuidado. É a partir desse cuidado que nós conseguimos ter a intimidade, que nós conseguimos ter essa proximidade. E é interessante porque, assim, quando eu falo de tempo, e eu também falo de intimidade, não tem como não me remeter a um afeto, a um sentimento, a uma emoção que, para mim, ela é conectada, ela conecta, né? Que é o amor. Então, Outra virtude. é uma emoção, né? Importante, é um sentimento, é um afeto, que ela está, sim, ela tem uma configuração com muitas virtudes. E o amor, eu não estou falando apenas do amor romântico, né? Porque às vezes as pessoas acreditam nesse amor romântico, muito idealizado. É a partir daí, dessa proximidade, dessa intimidade consigo, que é possível ter amor próprio. É possível essa intimidade e esse cuidado para que eu tenha o amor para com o outro. É muito interessante, né? Porque Freud, né? Vou trazer algumas coisas, mas não é teoria, mas a gente pensar que só há amor, né? Quando há conhecimento. Não é possível você amar sem conhecer. Então, quando nós estamos falando de intimidade, nós estamos falando, olha, a intimidade, de alguma forma, nos faz gerar ou nos faz alimentar esse afeto que é o amor. É a partir daí que surge o amor. Não tem como eu amar alguém. Eu posso até ter uma dose de admiração, né, de convivência, ou até de idealização, que é outro ponto que eu penso que é muito importante, sabe, Paula, diferenciar. As pessoas hoje, elas estão ou vivendo no campo da idealização. Eu fantasio uma realidade, eu fantasio uma profissão, eu fantasio uma relação, eu fantasio uma pessoa. Por isso você falando do espelho, né? Sim, o outro, ele pode ter essa característica, mas é importante que, a partir do momento que eu me conheça, né, que gera amor. A partir do momento que eu me permito conhecer o outro, como o outro é, que eu sou capaz de amá-lo. Porque se eu quiser moldar o outro exatamente como eu imagino ou como eu gostaria, né, não tem amor, não tem encontro. Né? Uhum. A gente tem que sempre se perguntar, né, se nós estamos com essa pessoa ou com quem nós convivemos, não é só a relação dual, né, amorosa, se nos faz bem, se nos faz progredir, mas não querendo mudar ele. É observando se nós precisamos de mudança.
Eu acho que é isso. Joana, eu vou usar uma colinha aqui, porque eu queria trazer uma frase de um livro que eu li recentemente para a gente discutir, porque eu achei ela tão profunda, mas ao mesmo tempo tão simples, e ela traz um pouco disso que nós estamos discutindo, a vida, né? A frase é assim: é possível que um lápis pareça estar novo, mas todo quebrado por dentro. Às vezes, e aí isso, querendo ou não, se caminha com o que a gente está trazendo de individualidade, de superficialidade, de escolhas. É possível que um lápis novo se pareça. É possível que um lápis se pareça novo, mas esteja todo quebrado por dentro. Nós vamos vivendo e caminhando a vida tanto nesse processo de externo que a gente esquece que existe coisas aqui por dentro que precisam ser olhadas. E olhar para isso é olhar para a possibilidade, é olhar para a vida, olhar para si mesmo, olhar para as mudanças, para dores, para o sofrimento, por toda a história que a gente vai vivendo e construindo, é uma oportunidade. E as pessoas, elas veem quase que como uma sentença, né? Eu estou sofrendo, eu tenho depressão, meu lápis quebrou, acabou, não tem muito o que ser feito. Não, peraí, calma. É através desse ponto que talvez você vá descobrir e construir uma vida melhor do que a que você tinha. Recentemente a gente vem lendo muito sobre o Viktor Frankl, né, que também é um psicólogo que passou por experiências que a gente não consegue nem nomear, né, que é o campo de concentração, e ele sempre nos lembra que sofrer não é o problema. A questão é o que eu faço dele. E o que eu faço do sofrimento é o que revela a vida, é o que revela a possibilidade, é o que revela a troca, a conversa. Então, por que eu estou trazendo isso? Por mais que você queira o tempo inteiro parecer um lápis novo, inteiro, saudável, completo, mas mesmo assim você está quebrado por dentro, talvez esse seja um dos primeiros sinais que você precisa olhar para a vida diferente, que é possível que ela seja transformada. E ela só é transformada, ou para que ela seja transformada, é preciso primeiramente reconhecer que eu acredito que é um passo muito difícil para algumas pessoas. Um primeiro passo de reconhecimento. Há algo que não está bom em mim. Porque quando eu reconheço que há algo que não está bom na minha vida, na minha relação, no meu trabalho, dentro de mim, é isso que você está dizendo, é uma oportunidade que eu tenho de tentar fazer com que fique melhor, né? A partir do momento que eu reconheço, eu começo a olhar e tentar buscar alternativas. Então, olhar, primeiro passo de olhar, ele é o primeiro passo. A grande questão é que algumas pessoas ficam nele. Então, o que eu vejo hoje, que é muito comum em algumas situações, a pessoa olha para a situação adversa que ela está vivendo e ela toma isso como uma sentença, ela passa a ocupar um lugar de vítima. A minha vida é assim e nada vai mudar, né? Bom, não vai mesmo, se você ficar apenas nesse primeiro passo. Não é fácil. Por que não é tão fácil dar esse primeiro passo do reconhecimento? Porque, de alguma forma, nos instiga a fazer algo, nos instiga a fazer uma mudança. Ficar nesse lugar de vítima também não é agradável, mas há um momento que há uma acomodação. Então, sair desse lugar como, peraí, há algo quebrado dentro de mim que possa ser restaurado. A vida não é perfeita. É tão interessante quando a gente descobre isso, porque a gente passa a ser mais generosos com a gente mesmo. Eu falo muito isso para as pessoas, né? Falo para você, em muitos momentos.
Seja generosa com você. Gente, e ser generoso não é assim, erre, continue errando, né? Sofra. Não, isso é vitimismo. Não é isso. Ser generoso é, tudo bem, errei. E agora? Qual que é o passo para que eu possa restaurar dentro de mim, restaurar fora? Eu penso que isso faz toda a diferença, né? Porque é aí que a gente consegue ver que nós não somos perfeitos. Abrir mão da perfeição não é fácil, porque a gente não está, às vezes, abrindo, quando eu me coloco no lugar de vítima. Eu não estou abrindo mão da perfeição. Por quê? Porque a minha vida não é perfeita, mas eu imagino que a do outro seja. Então, veja, eu não estou abrindo mão da perfeição. Existe algum lugar, existe alguém que é perfeito. E eu estou dizendo, não, o primeiro passo é reconhecer, não existe vida perfeita. A nossa série, né, aí desses episódios que nós vamos gravar do podcast, A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, é uma vida que não é perfeita, mas é uma vida que vale a pena ser vivida. E isso é uma generosidade que você precisa doar para você. A vida que vale a pena ser vivida é aquela vida que você vive no seu tempo. Olha, quando criança, há uma passagem bíblica em Eclesiastes, né, que diz o seguinte: quando criança, eu me comportava como criança. Quando adolescente, eu me comportava como adolescente. E agora, como adulto, eu preciso me comportar como adulto. O que eu vejo em muitos momentos é que nós temos adulto comportando quando criança. Não crescer é um jeito de fazer com que a vida não vale a pena ser vivida. E é esse crescer que é o primeiro passo, o segundo passo, é esse crescer que é desafiador. Mas é esse crescer que dá o sabor à vida, sabe, Paulo? Eu vejo que eu aprendi muito com meus erros. É fácil errar? Não, não é fácil. É bom errar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas a partir dos meus erros, eu pude ser diferente. A partir dos meus erros, eu pude fazer com que minha vida valesse a pena, para que eu sentisse que ela é digna, para que eu sentisse que eu sou feliz, sim, né? Porque a partir dos meus erros, eu aprendi muito sobre superação, sobre o quanto a gente pode fazer diferente. Então, é essa questão que a gente está trazendo aqui. Abrir mão da perfeição, ela é arriscada, é uma atitude arriscada. Mas é essa atitude que faz com que eu diga assim, há algo que eu posso fazer hoje. Há algo que eu posso fazer hoje. E a cada dia que a gente faz algo, para que a nossa vida valha a pena, né, que ela seja uma vida que vale a pena, não tem prazer melhor do que esse. Né? Não tem um gosto, por isso que eu falo que é um gosto pela vida. Né? É um gosto pela vida, porque a cada dia eu saboreio, sabe? Tem um livro, uma passagem muito interessante no livro da Lígia Fagundes Telles, o livro chama As Meninas. E uma passagem muito interessante, né, que a Lígia descreve uma pessoa comendo um pêssego. É quase sensual essa descrição. Mas ali é como se ela saboreasse. E eu sinto assim, sabe? Em muitos momentos, eu me sinto como se eu tivesse, como aquela menina do livro da Lígia, degustando, saboreando a vida. E é essa que vale a pena ser vivida. Por isso que eu trouxe a frase do lápis, porque muitas pessoas estão em casa hoje se sentindo esse lápis quebrado, e elas precisam entender que existe forma, existe possibilidade, que é esse olhar para si mesmo que você sempre traz, mas tudo isso, essa diferença, o que vai te ajudar nesse caminho é a forma
e quem te acolhe. A forma como a vida vai sendo construída e quem te acolhe para ela. Quem para te escutar, a pessoa, o terapeuta, o psicólogo que você escolhe para passar esse caminho com você de construção ou reconstrução de quem é você. E eu acho que uma das coisas que mais são importantes e que podem auxiliar nesse processo é quem te acolhe, é a forma como esse acolhimento acontece. Em alguns momentos a gente precisa ser duro, fato. Mas se nós estamos em busca de uma vida que vale a pena ser vivida, a gente precisa ter esse cuidado nessa escolha de quem nos acolhe. Porque é esse momento do primeiro acolhimento que vai trazer toda a diferença da caminhada. Paula, isso me faz lembrar uma frase. Eu sou pessoa de palavras, né? Eu gosto de palavras, de leitura, de poesia, porque eu penso que isso faz com que a vida seja mais leve. Isso me remete a uma frase que eu repito muitas vezes. E ela é assim: o amor sem verdade é ilusão. E a verdade sem amor é crueldade. Vou repetir, né? O amor sem verdade é ilusão. E a verdade sem amor é crueldade. Então, por isso que você está dizendo, né? Olha, quem nos acolhe? A partir do momento que a pessoa nos acolhe com amor, né? Mas tem que ser verdadeiro. Um amor sem verdade é uma ilusão. O que a gente vê em muitas situações são relações marcadas por ilusão, né? E marcadas por ilusão, olha, não existe mágica, ela se desfaz. Relações marcadas por ilusões, elas vão se desfazer claramente. Então, o amor sem verdade é uma ilusão. Agora, a verdade sem amor é crueldade. Sabe quando a gente vai fazer determinados pontuamentos, vamos fazer algumas coisas que, né, o outro precisaria mudar? Se eu começo a fazer uma acusação, se eu começo a ofender o outro, a maior coisa que o outro faz é se defender e ficar com raiva, né? Mas então, a verdade com amor, ela é transformadora. Ela transforma. E eu penso que é isso que faz a grande diferença, né, nas relações e na vida de uma forma geral. Você trouxe a palavra ilusão. Eu acho que era uma ilusão nossa achar que a gente sentaria aqui e conversaria pouco, né? Já passou o nosso tempo e eu só vou levantar uma bola que talvez seja respondida no próximo episódio dessa temporada. Nós somos psicólogas e nós trabalhamos com o quê? Com a palavra. E o sofrimento ou a cura, ela mora na palavra que não é dita. Só é possível viver uma vida plena se você viver a vida. Só é possível ser acolhido e cuidado se você se permitir. E a palavra, ela tem o poder de te colocar nesses caminhos. Então, é ilusão a nossa achar que a gente ia falar pouco aqui, porque nós gostamos de conversar, né? Então fica para a próxima, né? E talvez a gente fale dessa questão da palavra enquanto aquilo que nos constrói, que constrói histórias, que é a experiência. Eu gostaria muito de falar sobre experiência, aquilo que toca a gente. Então a gente deixa para o nosso próximo episódio. Então vamos convidar as pessoas a assistir ao próximo episódio, onde nós duas estaremos aqui contando das nossas experiências, das nossas vidas. E ainda bem que a gente já contou para vocês lá no início que seriam conversas que realmente importam. Não seria algo tão simples e leve. E antes de me despedir dessas pessoas que nos acompanharam até aqui, novamente gostaríamos de agradecer as pessoas que estão apoiando esse nosso projeto. A gente não faz nada sozinho nessa vida, né? Então, os nossos apoiadores, a Criativa Móveis,
Algodão Moda, ao iMarket, ao Instituto Freudiano, que nos liberou para estar aqui. E durante essa série, a gente vai, depois, ao final dela, tá sorteando um livro que sempre que nós lemos, faz com que nós reavaliemos as nossas vidas. E esse sorteio, ele vai ser através dos comentários, né? Os melhores comentários vão entrar para essa lista de sorteio e a gente vai depois encaminhar esse livro para essa pessoa. Joana, de verdade, é sempre um prazer dividir a vida, mas dividir esse espaço de troca de conhecimento e sempre acreditando que, por mais que esse momento seja um pouco tempo, que a gente sempre, em algum lugar desse mundo, está ajudando alguém a viver uma vida que vale a pena ser vivida através dessas conversas que realmente importam. Então, o podcast, o nome do podcast, né, Paula, é Bora Viver. E a gente tem feito muito isso, né? Então, prazer estar aqui dividindo, uma alegria estar aqui, né, começando esse projeto, esses 6 episódios da série A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. E bora viver, porque são conversas que realmente importam, né? Conversas que, às vezes, quando você falou de ilusão, né, a gente senta para tomar café, principalmente no domingo, no finais de semana, né? Porque durante a semana não é tanto assim, o tempo, né? Mas a gente senta, quando a gente vê, a gente está conversando. Isso aqui que a gente está fazendo, né? É rotina nossa, então a gente está sentindo em casa. E gostaria que vocês nos acompanhassem, que vocês que estão nos acompanhando, sentissem em casa, né? Isso aqui é a nossa moda da casa. A gente tem trabalhado muito também essa questão de que é o nosso jeito, isso é o nosso jeito de conversar, de mostrar que é possível falar de coisas sérias, objetivas, pesadas, de um jeito leve, porque a vida pode ser leve. Então acompanhe a gente nos outros episódios, né? Será um prazer ter você aqui, um prazer ter dividido com você essa nossa conversa que vale a pena. Sintam-se em casa, estejam presentes e até o próximo episódio de Bora Viver, conversas que realmente importam. Obrigado, Joana. Tchau, Obrigada, gente. Paula. Até mais.